eu me defino lésbica. 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 Eu sou lésbica. Lésbica. Agora lésbica. 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 Sou mulher cis lésbica. Eu me defino lésbica. Só que é meio confuso. É meio como minha namorada disse. Eu não sei o dia de amanhã. O que eu quero é ser feliz. Eu gosto de mulher. Na cama eu não gosto de homem. Mas e se um dia me apaixonar por um cara? Aí eu posso tentar. Então, eu me defino lésbica, mas também isso pode mudar um dia. É o sapato! É o sapato! Não é uma escolha. A gente escolhe mostrar ou não. Mas o que você é não é uma escolha. Eu acho que não é uma opção, que é uma coisa que você não escolhe. Porque, querendo ou não, ninguém vai escolher uma coisa que vai dificultar em relação à sociedade, né? Então, eu acho que é uma coisa que não é você que escolhe, é uma coisa que você nasce assim, enfim. Desde criança, sabe? A gente vê pessoas assim que sabem que vai crescer e vai se descobrindo. E é isso, eu acho que não é uma escolha. E eu acho que, pelo menos a maioria, nasce assim, demora pra descobrir pela sociedade mesmo. Mas quem é e não tem como mudar, não é uma opção. Eu não quero sofrer preconceito lá fora. Eu acho isso muito chato, mas acontece porque eu sou. Bom, eu acredito que, antes de tudo, não é uma opção. Existe o descobrir-se lésbica, né? Você pode descobrir-se depois de muito tempo, de muitos anos, como você pode ter essa percepção de que você é lésbica logo desde a infância, como foi comigo, por exemplo. Mas opção sexual me deixa a impressão de que é fácil escolher ser algo que na verdade é difícil ser. Então eu não acho que seja a etimologia mais correta. De forma nenhuma é uma escolha, porque não é uma coisa fácil. A sociedade critica muito os homossexuais, os casais, e se fosse uma escolha, com certeza as pessoas iam pelo lado mais fácil. Eu vou virar hétero, ninguém vai me olhar torto. Então não é uma escolha, você nasce assim, vem desde pequeno. Eu venho desde pequena, eu sei disso. Eu demorei para aceitar, mas eu sei disso desde que, pequenininha. Eu acredito que é quase unanimidade, né, no homossexual de que não é uma opção, né? Você nasce com isso, uma hora você desabrocha, você descobre isso em você. E eu não acredito que existe assim uma sexualidade talvez fixa. Pode ser que eu me defina como lésbica, mas existir pessoas que se descobrem lésbicas e depois acabam voltando a se apaixonar, por exemplo, por um homem. E por isso que eu não acredito que orientação sexual seja uma coisa fixa, uma coisa rígida. Mas é isso mesmo, você simplesmente descobre. Você teve o tempo todo isso em você, pode ser que não tenha ainda sentido isso. Para além do estereótipo e do auto-reconhecimento, da autoproteção, o modo como as pessoas te enxergam pode ser que altere a sua própria forma de agir. Não sei, é que eu começo a lembrar de uma vez, quando eu estava fazendo autoescola, e meu instrutor, ele era um cara super, super gente fina, né? Ele era muito bacana, tal, conversava muito comigo, e ele falava muito da vida dele, eu achava isso super divertido. Só que, acho que no dia que ele descobriu que eu era lésbica, não lembro por como ele descobriu, mas acabou descobrindo, eu percebi que a atitude dele comigo mudou muito, radicalmente. E eu comecei a me sentir extremamente incomodada de estar dividindo o carro ali com um cara que não parecia confortável com o fato de eu ser lésbica. Então, eu acho que a partir do momento que você demonstra o que você sabe, o que você fala, o que as pessoas sabem, pode ser que realmente altere a maneira como as pessoas te olham.
Mas não que isso sempre vá se reproduzir de uma forma negativa, né? Muda totalmente quando a pessoa tá falando com você e quando ela tá falando com você, ela sabe que você é lésbica. Às vezes, muitas vezes eu tô falando com alguém na rua, tipo, alguém que eu nunca vi na vida. E aí eu fico me perguntando, será que ela falaria desse jeito comigo se ela soubesse que eu sou lésbica? É assim. Que nem quando eu me assumi na minha família. Me trataram de um jeito até eu falar, olha, sou isso. Depois, aí agora todo mundo fica um pé atrás. Ó, no trabalho ninguém sabe. Mas se soubesse, eu acho que todo mundo iria olhar de uma forma bem chata. Entre os meus amigos, eu sinto que não faz a menor diferença. Pode ser que no começo tenha feito, porque se uma pessoa heterossexual não tem contato com pessoas homossexuais, é sempre não como um choque, mas é algo alternativo, algo que não natural, digamos. E é como se isso tivesse naturalizado para eles. Eles não olham para mim e enxergam, olha, a Lilás, lésbica. Não, eles me enxergam como Lilás. Mas eu sei que isso é muito diferente para outras pessoas, como pais de amigos, avós, família. Eles olham para você, se eles sabem que você é homossexual, eles te enxergam primeiro como homossexual, alguém de orientação sexual diferente. Minha mãe, sabe, ela fala muito pra não... Ai, você não vai sair desse jeito por causa disso. Ai, você não anda de mão dada por causa daquilo. É chato. Tipo, um amigo meu, ele é, tipo, muito religioso. Então ele fala, não sei o que, você é lésbica, não sei o que, é errado. Eu falo, mano, eu nasci assim, não tem certo ou errado. Eu não tô, tipo, não tá interferindo na tua vida. Então não tem por que você falar, você não pode ser. A minha aceitação foi bem dolorosa. Como eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs, eu percebia que meus irmãos tinham liberdade de fazer uma porção de coisas que eu gostaria de fazer e minhas irmãs não tinham essa mesma liberdade. E aí eu lembro que eu me condicionava muito a recusar a minha sexualidade porque eu pensava, sei lá, tipo, não é certo. Eu lembro que um dos meus principais pensamentos era, eu não quero fazer minha família sofrer. Então, tipo, você recusar a sua própria sexualidade porque você não quer ver a sua família sofrer é muito sintomático da sociedade que a gente vive, né? Mesmo que eu fosse muito nova, eu já tinha essa percepção. Mas, muito nova, eu senti que eu era lésbica, eu sabia. E em determinado momento eu sabia que eu não podia mais recusar isso ou fingir. Então, de uma forma até bem cruel com os meus pais, por exemplo, eu acabei deixando claro que eu era lésbica. A minha família, principalmente com minha mãe, foi péssima. Tanto que eu não moro mais com ela, eu não falo mais direito com ela. Então, uma boa parte da minha família foi de boa. Mas com quem me importa mesmo, que minha mãe, ela não aceitou. Comigo foi muito de boa. Eu não tinha aprendido sobre hétero e lésbica. Pra mim, eu era normal, tipo, podia. Aí minha mãe descobriu, pela minha irmã, e ela começou a ficar na minha cabeça que era errado. Aí eu fiquei um tempo meio, tipo, nossa, eu sou muito errada. Eu comecei a ficar com o menino e falei, gente, não é isso que eu quero, não é o que eu sou. Aí comigo foi de boa, mas com a família não foi. Até hoje eles não aceitam. Faz que uns 3 anos que eles sabem. Só meu pai que é de boa. Mas o resto da família tampa o sol com a peneira, fala, não, é hétero, pergunta dos namoradinhos. Então, gente. Quanto à minha família, o único problema que eu tive em relação a isso foi com a minha mãe, que ela não aceitou muito bem. Mas depois de um tempo, ela foi criando uma coisa na cabeça dela que era isso e que eu não ia mudar. E eu tive um pouco de aceitação no começo, assim, de não querer. Mas depois de um tempo eu fui me aceitando e eu vi que em ter relação com homens era uma coisa que eu não conseguia. Mesmo que eu tentasse, eu não ia conseguir amar ou sentir desejo. Mas quanto à minha família, no começo foi uma coisa mais complicada, até pra mim mesmo lidar com isso, de querer que minha mãe aceitasse no momento que ela soube. Mas não, ela precisava do tempo dela, assim como eu também precisava do meu. Da forma de eu entender ela e ela me entender também.
Minha aceitação foi engraçada, porque desde pequena eu sempre fui assim. também? Então, foi tranquilo, assim. Eu falei, putz, eu acho que eu curto mesmo. Você não viu curtir de verdade, era isso mesmo. Então, agora pra minha família é mais complicado. Eu tenho dois lados, que é o lado do meu pai, da família, e o lado da minha mãe. O lado do meu pai é tranquilo. Ninguém fala nada, eu sou um pouco mais distante, mas ninguém vira a cara, sabe? Dá opinião negativa. Já ao lado da minha mãe, sim. Tanto é que alguns nem sabem. Alguns desconfiam, sabem por outras pessoas, mas não que tenham chegado em mim, conversado, algo do tipo. Porque aí sim tem aquela negação. Convivência normal, mas família, tipo, minha mãe no começo ela deu pitizão gigante, ficou puta, aí ela até chorou, pá, mas depois ela foi assim, aceitando, foi vendo que tipo, eu não mudaria meu jeito e ponto final. Com meu pai foi de boa e, né, pra mim foi normal também. Olha, quando eu era pequena, eu já sentia coisas, mas eu negava pra mim mesma. Eu falava, não, isso é nojento. Por base das coisas que eu ouvia. Eu falava, não é certo. Aí um dia, eu tinha meus 14 anos, eu, numa brincadeira, fiquei com uma amiguinha. Aí eu falei, puta, isso foi legal. E nisso eu me apaixonei pela amiguinha. E aí fui crescendo, aí eu falei, meu, eu gosto disso. Aí ficou meio parado por um tempo, eu namorei um menino. E depois, nos meus 16, 17 anos, comecei a andar com outras pessoas, pessoas que eram mais como eu. E foi. Aí eu beijei outra menina e aí desencadeou tudo, eu me assumi, comecei a namorar, assumi pra minha mãe. E com minha mãe foi super de boa. Ela chorou no começo, falou que não queria isso, mas que ela queria que eu fosse feliz. Meu pai, eu não contei pra ele, mas ele chegou em mim, você tá namorando uma menina. Aí eu falei, chorei. Olha, porque você não me contou? Eu falei, tinha medo. Aí ele falou, não, você não devia ter medo. Eu já sabia. Aí ele falou, eu quero que você seja feliz. E é assim, eles encaram numa boa hoje. Minha namorada vai em casa, eles tratam ela super bem, eles adoram ela. E é tudo de bem, tudo de bom. E pra mim no começo foi difícil também. Eu falava, não, isso é feio, isso não é legal, então eu não sou. Mas aí depois foi caminhando e foi normal. Agora, bom. Bom, é um pouco misturado no tempo. Eu não sei definir exatamente em que momento foi que eu me aceitei. Eu sempre soube que eu tinha uma queda por meninas, desde que eu era muito, muito nova. Eu olhava as meninas de uma forma diferente. Então é como se eu sempre soubesse. Só precisava formular isso direito na minha cabeça. Mas por muito tempo eu me enganei acreditando que eu gostava de homens também. Mas como um costume da sociedade, mulheres gostarem de homens. Então eu acho que o que aconteceu pra mim foi o momento em que eu percebi que eu definitivamente só gostava de mulher mesmo. Isso aconteceu, acho que em torno de uns 13, 14 anos. E aí eu fui percebendo e com o tempo eu percebi que eu estava vivendo uma vida que não era a que eu queria viver. E daí comecei a prestar mais atenção no que eu precisava realmente pra mim. E eu me aceitei definitivamente. E a aceitação dos meus pais, bom, meus pais são, eu sei que eu não deveria considerar isso, mas eles são pessoas de ouro. Não deveria considerar pessoas de ouro só porque eles me aceitam como eu sou. Mas no mundo que a gente vive, eu acho que dá pra entender porque eu os considero assim. Eles são pessoas que sempre foram simpatizantes com a causa, sempre viveram num meio em que havia muitas lésbicas, muitos gays. Então eu acredito que isso meio que deixou-os preparados pra mim. Então na verdade quando minha mãe descobriu, que eu nunca contei, ela me obrigou a falar que eu era lésbica, foi uma coisa mais natural. Foi do tipo, olha, eu queria que você tivesse me falado, que não que você tivesse escondido. A gente te aceita como você é e eles me acolhem muito bem. Mas não são só eles, assim, o resto da família não pode saber, porque vou ficar mal falada na cidade e meus avós não vão aceitar e vai saber o que vai acontecer, né? Então até hoje não é toda a família que sabe. Eu sempre soube que eu era, desde pequena,
E eu demorei muito pra ter o meu primeiro beijo, por exemplo, porque foi muito difícil eu entender como funcionava, eu, tipo, entender quem era e quem não era, como que eu ia chegar numa pessoa e falar, pô, eu sou assim. Então, quando eu me assumi, tipo, o meu mundo desabou, a minha família foi muito difícil. O meu pai me aceitou muito bem, graças a Deus, ele foi, tipo, o meu foco, mas com a minha mãe foi muito difícil, eu demorei, sei lá, 4, 5 anos pra fazer ela entender que eu era normal, que eu continuava sendo a filha dela. E que, sei lá, rolou muita briga até chegar onde eu cheguei. E graças a Deus hoje ela entende quem eu sou. Que eu não mudei meu caráter pela minha sexualidade. Que o que eu faço entre 4 paredes não define quem eu sou lá fora. Acho que o lésbica é mais bonitinha, assim, mas não tem o que definir. A gente é mulheres passam de mulheres. Enfim, não tem. Às vezes, tipo, quando a gente fala entre amigos, sapatão, não sei o quê, mas quando você vai, alguém pergunta, você fala, sou lésbica. Eu acho, tipo, dependendo de quem vem essa definição, é meio ruim, é meio tipo, preconceituoso. Depende de quem vem. Mas eu não ligo muito. Eu acho que se a pessoa que estiver falando tiver com o pensamento que vai te ofender, aí qualquer uma das palavras que ela usar vai te ofender. Mas eu particularmente não me sinto ofendida, tipo, se a pessoa me chama de lésbica ou sapatão ou, sabe, qualquer definição, homossexual, tanto faz gay, tanto faz, eu acho, tipo, a mesma coisa. Mas eu acho lésbica a mais certa, assim, e sei lá. Eu acho que as pessoas, a forma como elas falam, colocam cada nome tem uma pessoa assim diferente, igual sapatão, vem na cabeça uma menina mais macha, no caso, lésbica, uma menina, toda menina, né? Bom, lésbica não é gay. A palavra gay, ela foi usada logo no início do próprio movimento gay para definir os homens homossexuais. Muito tempo depois só que as mulheres entraram nessa categoria. Só que gay é uma palavra que invisibiliza muito as mulheres. Porque quando você fala em gay ou homossexual, você pensa imediatamente em homens que gostam de outros homens. Então, eu reivindico a palavra lésbica como uma palavra política. Eu acho que ela é imprescindível, muito necessária. E é aquela coisa, quando dizem, gay serve para as duas coisas, então por que lésbica não serve para as duas coisas? Um significa um, outro significa outro. Então, acho que a palavra lésbica é a necessária, importante. Quanto a sapatão, eu acho que varia muito de como cada menina recebe isso e como cada uma tem uma relação com a palavra. Eu acho que isso é muito uma identificação pessoal. Tipo, o que a gente é biologicamente, a nossa genitália não define o que a gente vai ser. A gente nasce de acordo com nossos genes, mas a gente tem uma identificação que, sei lá, tá no nosso pensamento, é o que a gente é. E isso define, mulher é mulher quando ela sabe que ela é. De modo geral, a mulher é uma força que a gente tem entre todas que poderia até ser maior. Mas como a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, a gente vai sofrer não só por ser lésbica, mas também por ser mulher. Eles olham pra gente como se a gente fosse de uma forma que a gente precisasse de proteção, fosse como é que eu posso colocar? Como que fala? Frágil? Uma coisa frágil, mas não, eu acho que a mulher é muito forte quando ela quer buscar algo bom pra nós. Eu acho que ser mulher é a coisa mais, tipo, é uma dádiva, literalmente. Eu sinto isso, tipo, eu não queria ser homem em nenhuma hipótese, sabe? Mesmo tendo coisas ruins, menstruação, que é um saco, cólica, que é um saco, coisa que, tipo, toda mulher tem, mas eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente tem uma força incrível, a gente tem, tipo, tudo que a gente é, sabe? E eu vejo as outras mulheres da mesma maneira. Acho que todas têm que se apoiar e lutar juntas, porque ainda falta muito pra gente, tipo, conseguir o nosso lugar realmente. Acho que ser mulher não é subjetivo, mas é uma definição política também.
quando você começa a se enxergar como mulher, se perceber como mulher, eu acredito que automaticamente você vai perceber o machismo e a misoginia. Então eu diria que o ser mulher é você começar a notar que dentro de uma sociedade você possui... você está dentro de uma categoria em que você vai sofrer violência, ou que você vai sofrer discriminação, ou que você vai sofrer qualquer tipo de coisa que te deixe desigual mesmo. Então, acho que não basta reconhecer-se mulher, vai muito além disso. Olha, eu acho a mulher a coisa mais importante do mundo. É a coisa mais linda do mundo pra mim. Então, não é nem uma pessoa, a mulher no geral. A mulher é tudo. Simplesmente, simplificando uma palavra, é isso. Ó, tem lugar que eu chego assim de cara e não gosto. Porque, assim, eu respeito mais a minha mãe. Porque ela fala, não faz isso, porque ninguém sabe, não sei o quê. Meu pai também. Aí chega, não fica de mão dada nada. Não posso relar. Não tem nada. Mas aí depois fala, se foda, dá um aqui, vamos dar de mão dada logo. Não sei o que, nem ligo mais. Não, as pessoas olham. Lógico, elas olham de uma forma assim, elas ficam realmente encarando nós duas. Né? Geralmente eu olho sempre. A Assim. Manuela fica irritada, mas eu nem ligo. Eu ligo. É porque eu me sinto. Observar. Que a pessoa tá me olhando, sabe? Eu fico meio sem jeito se alguém tá me olhando muito, fica realmente encarando. Parece que eu tô fazendo a pior coisa do mundo. Sendo que eu só tô andando de mão dada com a minha namorada, ou até mesmo eu dou um beijinho nela, mas não é um beijo, né? É um beijo normal. É coisas normais. Né? Geralmente você vê casais trocando afetos, andando de mão dadas, abraçando, dando beijinho. Aí quando é um casal gay, a pessoa já vai olhar de uma forma. Parece que a gente não pode fazer isso perante a sociedade. A gente tem que se reservar, sendo que as pessoas héteros não se reservam. Então por que a gente tem que fazer isso? Parece que a gente tá fazendo alguma coisa nociva pra alguém que vai ver o que não tem nada a ver. Ninguém nunca falou nada, mas tirando o fato de ficar olhando, teve uma vez que eu achei interessante que uma mulher passou e falou, nossa, que casal bonito. Eu estava andando no centro e, sabe, foi uma coisa que a gente não esperava. Que legal. Esperou falar alguma coisa, tipo... A gente até ficou tipo, nossa, vou até agradecer. A gente até gosta de provocar um pouco. Eu não ligo pra isso, eu só me seguro, no caso, pra família dela às vezes, que a gente se mantém afastado e tudo. Mas quando tá eu e ela na rua, eu não tô nem aí. A gente anda de mão dada. Qualquer casal é o respeito. Se você não faria isso com um homem no meio da rua, então você não tem que fazer com uma mulher. Sim, não tem que ficar se pegando, mas uma coisa é andar de mão dada e outra é ficar se pegando. Sim, eu acho que eu percebo mais essas coisas. Eu tenho um pouco de receio de estar em público em determinados lugares e eu percebo muitos olhares e frases, enfim, ao nosso redor. Não sei o que você acha. Como ela disse, ela percebe mais mesmo, porque eu não sei se foi uma coisa que eu desenvolvi com o tempo, mas é meio que um escudo. Quando eu ando na rua de mãos dadas com uma menina, eu não enxergo as pessoas. Como se eu olhasse pra frente e como se as pessoas não existissem ou fosse tudo turvo. Eu acho que é de tanto ignorar, porque se você não ignora, você se aborrece, fica chateado, tem vontade de responder, vontade de metralhar todo mundo. Então, eu não enxergo mesmo, mas se eu parar pra reparar, eu tenho certeza que são olhares tortos, comentários machistas, comentários fetichistas, todas essas coisas que são nojentas e eu não quero ouvir. Olha, eu quero que se foda. Sinceramente, eu não ligo pra opinião das pessoas, não. Eu tenho o receio e eu sinto a violência, mas eu acho que estar junto, andar de mãos dadas é um ato político ainda maior, mais importante e que tem que ser feito muito mais do que, de fato, parar. Eu penso que se a gente for parar por cada ato de violência, a gente não vai andar nunca, não vai caminhar nunca. E eu prefiro caminhar junto e caminhar o mais longe possível. Então,
Eu vejo como, além do reconhecimento da nossa sexualidade, é uma forma de dizer para as pessoas, tipo, não importa o que vocês façam, falem ou achem, eu vou ser feliz. Eu gosto de mulher, isso é muito bom.